João 12, do 12 até o 36. João 12, do 12 ao 36. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isto lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e a levantara dentre os mortos. Por causa disto, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Este, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada agora a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está anunciada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas, e retirando, ocultou-se deles. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que agora está diante de nós. Pedimos a orientação do teu Santo Espírito, para que haja fidelidade na pregação da mensagem e que o nosso coração esteja aberto para recebê-la. Em nome de Jesus. Amém. E os irmãos podem sentar, por favor. Muito bem, meus irmãos. Então, na última quarta-feira, nós vimos que Jesus chegou até Betânia. Já estava na última semana, a semana em que ele vai ser entregue. Então, a semana também que ele será dado a morrer por nós. E Jesus chega a Betânia e é ungido ali por Maria, conforme nós vimos na última semana. E agora Jesus, então, sai de Betânia e começa a caminhar no sentido de Jerusalém. Era muito próximo, entre 3, 4 quilômetros de distância. Ele está a caminhar e as pessoas também estão a caminhar para Jerusalém, porque era o tempo de celebrar a festa da Páscoa.
Então estava uma multidão de pessoas, diz a palavra do Senhor aqui, né? Uma numerosa multidão viera para a festa. E eles ouvem dizer que Jesus está por perto. Então eles começam a espalhar folhas de palmeiras e também colocar ali parte da sua vestimenta, suas capas no chão, que era uma forma de se celebrar quando chegava um rei que vinha de uma vitória. Era assim que quando o rei chegava de uma guerra, de uma vitória, o povo o recebia dessa forma, né, com alegria, né, e faziam desta maneira, colocando ramos de palmeiras e também roupas ali para que fizesse ali uma entrada triunfal. Foi assim que Jesus foi recebido, né? Marcos diz que ele veio montado num jumentinho que nunca havia sido tocado, né? Um jumento que nunca havia levado peso sobre ele, né? Conforme as Escrituras assim se referiam a Jesus. E, ao entrar ali, estavam aquela multidão gritando, Hosana, que vem em nome do Senhor. Hosana é uma palavra que quer dizer, o Salvador chegou, né? Aquele que vem para nos salvar. Então o povo estava ali a gritar. Interessante, porque uma semana depois, este povo estava a gritar, crucificam, né? E então nós percebemos como as pessoas são inconstantes. E como elas mudam rapidamente de opinião, muitas vezes levada pela opinião de outros. Nós vamos ver que a multidão que estava ali na crucificação de Jesus, ou no julgamento de Jesus, foram instigadas, né, para que elas dissessem Barrabás, Barrabás. Mas se você tem a plena convicção de que você é e da tua fé, nada pode te esmorecer. Você não pode mudar a tua fé de acordo com a vontade das pessoas, nem mesmo de acordo com a sua vontade. Aquele que tem fé em Cristo permanecerá na sua fé. E é isso, então, que nós estamos vendo aqui nesta primeira parte, quando Jesus, então, vai adentrando em Jerusalém. Interessante que agora, a partir do versículo 20, diz que alguns gregos, ou algumas outras pessoas, né, subiram também para adorar. Nós sabemos que algumas pessoas, alguns romanos, gregos, de outros países, se converteram ao judaísmo, né? São chamados prosélitos, né? Eles se converteram ao judaísmo. Então, a palavra do Senhor diz aqui que entre os que subiram para adorar durante a festa, havia algum grego. Subiram para adorar, ou seja, eles subiram para adorar o Deus de Israel. E eles sobem e ficam sabendo que Jesus estava ali. E eles, então, parece que pedem assim uma hora com Jesus, né? Interessante essa passagem aqui, porque as pessoas não conhecem Jesus, né? Eu fico olhando para essa passagem aqui e vejo como muitas vezes as pessoas estão distantes de Jesus. Porque estes homens aqui, que eram gregos e que subiram para adorar, eles se dirigem a Felipe, né? Como se Felipe fosse o secretário de Jesus, né? Se dirigem a Felipe e pedem, nós queremos falar com Jesus. Interessante que Felipe foi até André, né, e juntou com André e falou, André, tem pessoal querendo falar com Jesus. Meus irmãos, Jesus está sempre pronto a nos ouvir. Nós não precisamos de intermediários. Nós não precisamos de intermediários. Quando eu quero falar com Jesus, eu me ajoelho, ou eu fico sentado, ou fico em pé, e eu levanto meus olhos aos céus e falo, Senhor Jesus, e começo a conversar com Ele. É assim que nós falamos com Jesus. E sabe por quê? Porque nós conhecemos a Jesus. Ele não é um estranho para nós. Ele não é alguém que está distante de nós. Ele não é alguém que nós precisamos pedir, olha, queria conhecer esse Jesus, como é que eu faço? Você quer conhecer Jesus? Você tem duas formas de conhecer Jesus. Primeiro, abre o seu coração. E segundo, abre a palavra do Senhor. E você vai conhecer a Jesus. E você vai conhecer o poder de Jesus. E você vai saber o que Jesus pode fazer na sua vida. Mas então, Jesus, a isto,
ele responde. Porque as pessoas vêm então para conversar com Jesus, e Jesus responde: se gregos estão me buscando, se gentios estão me buscando, então é chegada a hora. Jesus até aqui falava no futuro. Falava no futuro. Aqui ele já fala no presente. É chegada a hora. Versículo 23, né? Ele diz assim: respondeu Jesus, é chegada a hora. O que Jesus está a dizer é agora que vai acontecer, é esta semana que vai acontecer. É esta semana que o Filho será glorificado. Interessante também esta expressão do Filho ser glorificado, ou de ser glorificado o Filho do Homem. Porque Jesus já foi glorificado desde a sua vinda. Ele, ao se for fazer homem, ele é glorificado pelo Pai. Lembram lá do batismo de Jesus? Eis o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E Jesus fala uma questão aqui interessante que ele também ainda não havia falado, ou seja, a partir de João 12, é a última semana de Jesus. Ele começa a revelar questões, como que preparando os seus discípulos para o que iria acontecer. E no versículo seguinte ele diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito frutos. E é interessante isso, meus irmãos, porque Jesus, ao morrer e ressuscitar, produziu muitos frutos. Nós olhamos hoje para a grande multidão de cristãos, fruto da morte de Cristo. Fruto da morte de Cristo. Se hoje nós nos reunimos como cristãos, é por causa da morte de Cristo. Quando Cristo morre na cruz por nós, Ele nos atrai a Ele. Ele vai falar isto aqui ainda. E hoje nós olhamos e vemos o que o Evangelho produz. O Evangelho produz fruto. O Evangelho produz vida. O Evangelho produz mudança de vida. O Evangelho produz mudança de caráter. O Evangelho produz pessoas transformadas. E o Evangelho produz vida. E por quê? Porque Jesus morreu por nós. Então ele começa a dizer, ele começa a testificar, ele anuncia que chegou a hora da sua morte. Primeiro ele diz que é chegada a hora, depois ele diz que o grão caindo não morrer, ou seja, ele está a dizer que é necessário ele morrer. E no versículo 25 ele vai fazer um alerta para nós. Não nós no sentido de crentes, mas nós no sentido de povo. Ele vai dizer: quem ama a sua vida, vai perdê-la. O que Jesus está a dizer aqui é que quem ama a si mesmo, acima do seu próprio Deus, acima de Cristo, quem ama a si mesmo, quem busca benefícios próprios, quem busca o seu bem-querer, mas não busca a Deus, está condenado à morte. Irá morrer. Quem ama a sua vida vai perdê-la. E aí ele diz: mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. É claro que essa expressão odeia a sua vida não é uma expressão do ódio, quando muitas vezes a gente ouve falar assim: aquela pessoa odeia a outra. Não é essa a questão. Ele está a dizer de você não amar a sua própria vida, mas entregar a sua própria vida. É isso que ele está a dizer, mesmo quando ele diz assim: aquele que não tomar a sua cruz e seguir-me não é digno de mim. Ou seja, ele está a dizer que aquele que não se entregar não é digno dele. E se alguém não é digno de Cristo, jamais poderá estar com Cristo. Mas aquele que perde a sua vida por causa do mundo, preservá-la para a vida eterna. Aquele que não ama o mundo, mas ama a Cristo,
está garantido na vida eterna. Que maravilha! Que maravilha! Há uma grande diferença entre o cristão e o não cristão. Ou pelo menos deveria haver uma grande diferença. O não cristão, tudo que ele faz é para ele. O cristão, tudo que ele faz é para Cristo. Nada é dele, nada é para ele, nada é para o seu deleite, mas tudo para a glória de Cristo. O não cristão é tudo para a glória dele, é tudo para o benefício dele. Quanto mais, melhor. Então Jesus faz esse alerta. Quem ama a sua vida está condenando a sua vida. Mas aquele que odeia o pecado que está no mundo e que está em si, esse vai preservar a sua vida e vai receber a vida eterna. No versículo 27, ele faz uma questão, daqui a um pouco mais adiante, Jesus vai até o Monte Getsêmani, né, o Jardim de Getsêmani. E lá no Jardim de Getsêmani, nós vamos ver ali Cristo diante de Deus, se derramando diante de Deus, se preparando, não é? Porque ali no jardim ele vai ser entregue, né? Judas vai o entregar. E ele está ali, e ali naquele momento ele diz: a minha alma está profundamente angustiada. Mas aqui ele diz: agora está angustiada a minha alma? Não. Por quê? Vou dizer: Pai, salva-me desta hora? Não. Porque foi para este propósito, foi para esta hora que eu vim. Quando Jesus, lá no Jardim de Getsêmani, ele diz assim: Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice. Algumas pessoas entendem, ou entendiam, já não entendem mais, ou não deveriam entender assim, que Jesus está a dizer que para Deus livrá-lo daquele problema, né? Livrá-lo da cruz. Não, não é isso que ele está a dizer. Por quê? Foi precisamente para este propósito que eu vim. O que é que ele estava ali falando a respeito do cálice? Aquele cálice representa a ira de Deus, que foi sorvida por Cristo por causa de nós. Isso sim, era algo terrível, mas Cristo bebeu. Ele não estava com medo, ele não estava preocupado com a dor, ele não estava preocupado com os açoites. Por quê? Porque foi para isso que ele havia vindo. O que nós podemos aprender aqui é que o cristão também foi para isto que foi chamado, para tomarmos a cruz e seguir a Cristo. Porque ele faz essa ressalva: se alguém não tomar a sua cruz, não é digno de mim. E tomar a cruz não quer dizer sofrimentos, tomar a cruz é abandonar as coisas do mundo. Aquele que não odeia a sua vida neste mundo, não é digno do Senhor. Mas Jesus ainda continua nos ensinando. E no versículo 28 ao 30, ele então olha aos céus e diz: Pai, glorifica o teu nome. E ao dizer isto, ouve-se uma voz do céu e diz: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. Outros diziam: foi um anjo. Então Jesus explicou: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Como eu disse, Jesus já havia sido glorificado na sua vinda. Mas havia ainda uma segunda parte: ele seria glorificado na sua ressurreição, na sua morte e na sua exaltação. Ou seja, em todo o tempo, Cristo foi glorificado pelo Pai.
E é interessante, né, porque novamente aqui ouve-se uma voz, né, como lá no batismo de Jesus, né, ouviu-se uma voz, as pessoas, nossa, o céu está limpo, como é que está trovendo? Parece um barulho de trovão, mas o céu está limpo. E aqui novamente uma voz que vem do céu, e as pessoas então chegam a perceber até que parecia que um anjo estava ali a falar. Mas a glorificação do Senhor estava ali. Jesus sendo glorificado pelo Pai. Mais adiante, Jesus vai dizer também a respeito da forma como ele iria morrer. E ele diz no versículo 32, eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim mesmo. Jesus, na sua morte, atraiu todos os tipos de pessoa, quer judeus, quer gentil, para si. Na cruz, Jesus pagou o preço do pecado e atraiu sobre si os nossos pecados. Na realidade, o cristão é crucificado com Cristo na forma dos nossos pecados. Por isso que nós também somos ressuscitados com Cristo no batismo. Que maravilha! Que maravilha! Aquela cruz não era de Cristo, era minha. Mas Ele tomou o meu lugar, Ele pagou o preço, porque eu não podia pagar o preço. Jesus me justifica, e Ele paga o preço das suas ovelhas. E finalmente, no final ainda, falando sobre a sua partida iminente, ou sua morte iminente, Jesus vai dizer dos versículos 33 até o 36, que era o tempo de estar com ele. Ele diz assim, isto dizia significando que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão, nós temos ouvido da lei que Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é o Filho do Homem? Então Jesus respondeu, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas, não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filho da luz. Eu gostaria aqui de chamar uma atenção dos irmãos. Jesus é a luz do mundo. Jesus veio trazer luz para um mundo que estava em trevas. Mas o mundo continua em trevas. O mundo não deixou de estar em trevas. Mas agora há luz. Ou seja, o mundo continua em trevas porque o mundo é filho das trevas. Mas aquele que quer a luz, tem a luz em Jesus. Aqui no versículo 34, a multidão respondeu, nós temos ouvido falar da lei que Cristo permanecerá para sempre. Cristo permanece para sempre. Cristo está conosco para sempre. Cristo continua sendo o farol que ilumina o caminho. Mas muitos continuam nas trevas. Ele diz assim, por um pouco ainda estou convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhe. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Meus irmãos, isso é um chamado de Jesus para o arrependimento. Por um pouco ainda nós temos a luz. E enquanto tivermos a luz, temos o tempo de ir para a luz, buscar a luz. Mas até quando? Até quando aquele que está em trevas poderá buscar a luz? E se Cristo voltar daqui 1 minuto? E se Cristo voltar daqui 1 hora? E se Cristo voltar amanhã? A resposta vai ser, ainda por um pouco houve luz, mas você não foi para a luz. E aí já não há mais como ir para a luz. Pelo contrário, permanecerá
nas trevas. Por isso, nós sempre dizemos, o momento da salvação é hoje, não é amanhã. Primeiro porque nós não sabemos se teremos o amanhã. Nós não sabemos se vamos abrir os olhos amanhã. Na realidade, nós não sabemos nem se vamos fechá-los hoje. Segundo, que nós não sabemos quando será o dia da volta de Cristo. Porque no dia em que Ele voltar, acabou o tempo. O tempo acabou. A luz dissipou. E aqueles que estão em trevas continuarão em trevas. Busquemos a luz enquanto podemos andar na luz. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa tocar no coração daqueles que nos ouvem, daqueles que nos assistem ou vão assistir futuramente. E que Deus possa falar ao coração daqueles que ainda não têm Cristo na sua vida. O momento é hoje, não é amanhã. Cristo morreu por você. Cristo pagou o preço do seu pecado. Ele veio para isso. Ele veio com esse propósito. Quanto tempo você continuará ignorando esse fato? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos ter um momento de oração. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esta mensagem, pelo culto que pudemos tributar ao Senhor nesta noite. Te agradecemos, Senhor, por esta palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor veio com o propósito de morrer por mim, pecador. O Senhor um dia olhou, nos amou e nos buscou ali naquela cruz. Atraiu para si cada um de nós, Senhor. Que nós possamos ter esse entendimento. Que nós possamos buscá-lo, Senhor. Que nós possamos adorar e exaltar o teu santo nome, Senhor. Oh, Deus santo e amado. Se há, Senhor, oh Deus, alguém aqui que ainda não fez uma entrega diante do Senhor, que seja hoje. Que possa compreender que a sua vida é apenas um fio, é uma neblina que dissipa rapidamente. Se há alguém que está nos acompanhando através dessa transmissão, Senhor, fala ao coração, Senhor. E que também possa sentir o desejo de se render diante de um Deus tão poderoso e tão amoroso, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, concede-nos uma noite de descanso, concede-nos, Senhor, oh Deus, uma noite de reflexão para a honra e glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus.